Olá! Você tem interesse em aprender como programar em Java, criar os seus primeiros softwares? Então essa daqui é a série perfeita para você. Nesse vídeo nós vamos falar sobre tipos de variáveis em Java. Você tem interesse nesse assunto? Então é só acompanhar esse vídeo até o final. Bom, eu sou o Wagner, estou te acompanhando nessa jornada de conhecimento aqui sobre a linguagem Java. Essa daqui já é a quarta aula dessa série, tá? Então nas aulas anteriores nós instalamos uma IDE, nós criamos o primeiro programa em Java e nós inclusive já utilizamos variáveis, né? Que são espaços que nós criamos dentro do nosso programa para acumular informações temporariamente e depois tratar, né? Utilizar essas informações, tá? Então nós já tivemos um exemplo prático sobre variáveis e agora nós vamos entender os tipos de variáveis, tá? Existem muitos tipos, tudo bem? E nós vamos falar nessa aula aqui sobre os mais comuns. Algo que é importante você entender no início é que algumas linguagens de programação elas não precisam que você informe o tipo de variável que você está usando, tá? São chamadas as linguagens fracamente tipadas, né? Então você coloca ali uma variável, você cria um espaço no seu programa e você não precisa dizer se é um caractere, se é um número, né? Você não precisa informar. O Java é uma linguagem fortemente tipada, então você cria a variável, você cria o espaço, né, para você guardar a informação e você precisa dizer qual é o tipo de informação que terá naquele espaço, tudo bem? Se é um número, se é um caractere, se ele aceita valores depois da vírgula ou não, tá? E é justamente isso que nós vamos analisar aqui na prática agora, tudo bem? Eu vou explicar cada um desses tipos aqui e depois nós vamos utilizar um exemplo prático na nossa tela usando codificação, tá bom? Vamos lá. Bom, uma explicação rápida, né? Nós temos então as variáveis do tipo string, né? Onde nós utilizamos para armazenar textos e caracteres. Basicamente falando, né? Se você precisa digitar um nome, né? Se você precisa acumular ali uma definição, por exemplo, nome de funcionários, nome de fornecedores e tal, nós utilizamos variáveis string, ok? Outra que nós utilizamos também na aula passada foi a variável int, que é de inteiro, e nós utilizamos para armazenar números inteiros, ou seja, né, são números que não possuem vírgula, tá? Ou ponto. Float. Teremos precisão decimal, ou seja, será possível utilizar casas decimais, né? Com ponto, tá bem claro aqui, e não a vírgula, tá? E um detalhe é que nós podemos utilizar até 7, né, números aí, vamos colocar 7 valores após a vírgula. Então, se eu preciso, por exemplo, registrar computadores, né? Então eu vou criar um software onde eu estou acumulando ali, por exemplo, no meu estoque de computadores, tá? Computadores, celulares eletrônicos. Então eu não consigo, por exemplo, ter 2 computadores e meio na minha lista, né? Ou eu tenho 2, né? Ou eu tenho 3, ou eu tenho 4, né? Assim. Agora, se eu estiver criando um software, por exemplo, para um mercado, né, um açougue, alguma coisa que venda, por exemplo, produtos por quilo, então sim, é possível vender 2,5 kg, né, de um determinado produto, tá? Então, quando eu tenho números inteiros, eu utilizo o int, quando eu preciso, né, de precisão decimal, ou seja, do ponto, né, nós utilizamos o float, tudo bem? Fora esses dois, nós temos também o double, que seria um tipo de variável também com precisão decimal, porém com mais casas após a vírgula. Então veja, né? No float nós podemos ter até 7 números após a vírgula. No caso aqui, vírgula entenda como ponto, ok? Já o double, ele vai permitir que você tenha uma precisão ainda maior, tá? Com mais casas aí após a vírgula, tá bom? E por último, nós temos o boolean, que seria o booleano, né? Ele armazena condições, como por exemplo, verdadeiro e falso. Então, um bom exemplo aqui para o tipo booleano seria o seguinte, né? Imagina que você colocou uma meta para os seus funcionários aí,
de 10 vendas, tá? Então a pessoa ela tem que realizar 10 vendas no mês, tá bom? Legal, é o mínimo que ela tem que fazer. Se ela fizer 10 vendas, repara que nós temos aqui, ó, true e false, né, que seria verdadeiro ou falso. Então, se ela fizer 10 vendas, ela recebe a comissão. Então, comissão, ok. Se ela não fizer 10 vendas, né, fizer menos de 10 vendas, então a comissão, né, não será paga. Tudo bem? Então, o que ele faz nesse caso aqui, o Boolean? Ele analisa possibilidades, né? Se um determinado item atingir uma condição, legal. Se ele não atingir uma determinada condição, então, né, ele te dá a resposta negativa, que seria true e false, verdadeiro ou falso. Tá bom? Então, são os tipos mais comuns aqui que nós temos de variáveis dentro do Java. Agora nós vamos para a tela, né, do Eclipse e utilizar aqui um exemplo prático desses itens. Bom, vamos para a tela então da IDE, né, para realizar aqui os testes. Como eu disse, essa já é a quarta aula dessa série, então se você quer saber como nós chegamos até aqui, né, quais os testes que nós já fizemos, basta você acessar o nosso card, tá? E você tem ali a playlist completa, tá bom? Bom, no caso aqui, nós utilizamos na aula passada a variável valor, tá? Então, nós podemos até trocar aqui para preço. Não utilize cedilha, tá? Vai ficar preco mesmo, ok? Legal. E aqui a quantidade. Então, digamos, né, que o preço desse produto aqui, ele é R$ 2,50, então 2,5, tá? Podemos até colocar aqui 50. Repare que ele já mostrou ali um erro, né? Porque nós estamos utilizando o int. Se por acaso a pessoa quiser levar 5 unidades de R$ 2,50, eu tentar aqui renderizar o programa, você vai perceber que ele vai acusar um erro, tá? Então o que nós deveríamos fazer aqui? Trocar esse int, por exemplo, por double, né? Aí você repara que o erro saiu dali, ok? Bom, ele está mostrando um outro erro aqui. Por quê? Porque eu mudei o nome da variável, né? A variável preço, tá? Não existe, agora não existe mais a variável valor. Então tem que trocar aqui, ó, por preço, né? Então qual o cálculo que eu estou fazendo? Olha, o total que esse cliente vai pagar é 5 unidades que ele quer levar, ele ou ela, né? E o preço do item R$ 2,50. Então se eu atualizar aqui, ó, você vai perceber que ele vai realizar o cálculo, né, de R$ 12,50. Agora imagina, por exemplo, vamos usar aqui, né, para esse exemplo, um posto de gasolina, onde nós temos aqui vários valores depois da vírgula, né? Então, eu tenho aqui 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aliás, 8, 9, 12, né? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí nós estamos aqui no 8º item, né? Você repara que a variável do tipo double, né, ela não vai causar nenhum problema, porque nós podemos utilizar vários caracteres, né, depois da vírgula, tá? Agora, se porventura nós estivéssemos utilizando aqui a variável do tipo float, né, aí você percebe que nós já teríamos ali, né, um problema, tá? Por quê? Porque o float ele tem uma limitação para o número de caracteres que ele suporta, tá bom? Então, no caso, né, seria bem mais negócio, né, seria mais interessante utilizar o double, ok? Bom, nós temos aqui um valor quebrado, tá? A chamada dízima. E vamos dizer que essa pessoa, ela colocou, por exemplo, 12 litros no carro dela, tá? Então ela colocou 12 litros, ok? E cada litro custa, né, 2, eu vou colocar aqui para um valor mais real, né? Você vê aqui 6 ou até 5, tá? Vou colocar aqui 6, ó, né?
do combustível. Então custa R$ 6,56 e tem essa dízima aqui. Essa dízima aqui na conta total, evidentemente, ela vai trazer uma diferença, tá? Então se eu atualizar aqui, ó, você repara que ele vai me trazer aqui um total a pagar de 78,81, né? Aí no caso, no pagamento, nós desconsideramos então esse valor, ok? Então esses são alguns exemplos aí, né? De o quanto é importante você entender o tipo da variável que você está utilizando para que você não tenha erros no seu programa. Bom, se você gostou desse conteúdo, se agregou para você de alguma forma, eu peço que você deixe aqui o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sino para você receber notificações sempre que nós tivermos novidades por aqui. É uma série completa, né, falando sobre Java, nós estamos ainda nos primeiros passos, tem muita coisa pela frente, tá? E a minha intenção aqui é realmente te ajudar a dar os primeiros passos aí nessa carreira de desenvolvedora de software utilizando a linguagem de programação Java, tá bom? Considera conhecer também os nossos cursos completos, o link está na descrição desse vídeo, são preços populares, parcela única, tá? Você não paga mensalmente, é só uma taxa de inscrição, o preço é bem popular, como eu disse, é bem baratinho mesmo, dá uma olhada lá. Lá você tem suporte, tem certificado, né? Tem mais exemplos. Eu acredito que vale muito a pena para você que está estudando, né? E quer ingressar nessa área de desenvolvimento. Bom, estão dados os recados. Um grande abraço. Te vejo no próximo vídeo. Até lá.